vamos falar sobre a atrofia, a hipertrofia, a hiperplasia, a metaplasia e a displasia e a diferença entre elas. Mas antes de ir pro vídeo, deixa seu like, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Bom, começando pela atrofia, então. A atrofia, ela refere-se à diminuição do tamanho de uma estrutura orgânica, seja um órgão ou um tecido, ou uma célula, que já havia alcançado seu tamanho normal. A atrofia, ela pode atingir todo o órgão ou apenas parte dele, um grupo de células ou mesmo apenas uma célula. Embora possa culminar com a morte da célula, é importante considerar que a atrofia é uma alteração adaptativa reversível. A atrofia, em um órgão ou tecido, ela é classificada como quantitativa quando o número de células diminui, ou qualitativa quando o tamanho das células diminui. A atrofia, então, também pode ser considerada fisiológica quando resulta de um processo fisiológico normal e patológica quando resulta de um processo mórbido. As principais causas de atrofia, então, é a perda da inervação, o desuso, distúrbios endócrinos, inanição, irrigação sanguínea deficiente e compressão. A hipertrofia, então, ele é o crescimento de um órgão ou tecido em razão do aumento do tamanho, não do número, mas de suas células. Essas células aumentam porque ampliam o número de componentes estruturais e organelas. A hipertrofia pura, isto é, não acompanhada de hiperplasia, ocorre nos tecidos cujas células são incapazes de se multiplicar, como as fibras musculares estriadas do miocárdio e da musculatura esquelética. Fibras musculares lisas podem sofrer tanto hipertrofia quanto hiperplasia. A hipertrofia, ela pode ser considerada patológica quando resulta de uma doença, como por exemplo, a hipertrofia do coração nos casos de insuficiência valvular, ou fisiológica quando resulta da atividade normal do organismo, como a hipertrofia da massa muscular e do próprio coração no aumento da atividade física. Além disso, a hipertrofia, ela pode ser compensatória ou vicariante, quando acontece para substituir e compensar a falta ou deficiência de um órgão, par ou de alguma função orgânica. A hiperplasia, ela é o aumento de tamanho do tecido ou órgão ocasionado pelo maior número de suas células. Usa-se o termo hiperplasia para indicar qualquer incremento no número de células observado durante o exame histológico, desconsiderando se há ou não aumento no tamanho do órgão. Macroscopicamente, é difícil e muitas vezes impossível diferenciar hiperplasia de hipertrofia, principalmente porque nenhuma delas confere alguma característica morfológica distinta ao órgão, aumentado de tamanho, e como já dito antes, a hiperplasia está muitas vezes associada à hipertrofia. A hiperplasia, ela pode ser difusa, atingindo todo o órgão, como as paratireoides no paratireoidismo, ou focal, nodular, quando apenas áreas limitadas de um órgão ou tecido são afetadas, como ocorre no baço, no fígado, no pâncreas, no córtex da suprarrenal e a glândula mamária e etc. Bom, e a metaplasia, então, a metaplasia, ela é a substituição de um tecido maduro por um da mesma linhagem celular. Nos epitélios, é uma alteração adaptativa reversível, no qual células menos resistentes são substituídas por outras capazes de suportar as agressões. Já a metaplasia, que ocorre no tecido mesenquimal, tem razões não bem definidas e, em geral, persiste depois de cessado o estímulo que a provocou. A metaplasia não se deve a uma simples modificação do fenótipo das células maduras, mas de uma reprogramação das células tronco sabiamente existentes no tecido, em que gera
ou as células mesenquimais indiferenciadas existentes especificamente no tecido conjuntivo. Existem dois tipos de metaplasia: a metaplasia epitelial, que ocorre nos epitélios, e a metaplasia mesenquimal, que é a formação do osso, cartilagem ou tecido adiposo em tecidos que normalmente não contêm esses elementos. A displasia, então, como se afirmou que tanto a hiperplasia quanto a metaplasia podem sofrer transformações neoplásicas, é importante reconhecer as alterações morfológicas que precedem essa transformação. O conjunto dessas alterações recebe o nome de displasia. Dos crescimentos não neoplásicos, a displasia é o mais irregular e imprevisível, tanto que, quanto nos epitélios, sempre é considerada uma lesão pré-neoplásica. A displasia não é observada apenas nos epitélios, podendo ocorrer também no tecido conjuntivo, em especial em regiões onde muito inflamadas. Como se disse, a neoplasia ela continua a crescer, mesmo quando cessa o estímulo que a causou. Na displasia dos epitélios, as células exibem sinais e indicam que ela começa a não mais obedecer aos mecanismos normais reguladores do crescimento celular. Elas proliferam sem uniformidade e o tecido perde sua arquitetura normal. Os núcleos tornam-se atípicos, desproporcionalmente grandes, e as mitoses não mais acontecem apenas entre as células da camada basal, podendo ser encontrada em todas as camadas do epitélio.